Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário e indignado com esta situação estapafúrdia, ridícula, inominável que o Brasil está passando há cerca de 11 dias das eleições. Infelizmente, para a decepção e frustração geral da nação, o fanatismo é que está e provavelmente vai decidir o futuro do país. De um lado, os fanáticos, lunáticos, lulistas, petistas, lulopetistas ou PT-lulistas, e do outro lado, os bolsonaristas. Extremistas de ambos os lados, decidindo o futuro de uma nação. É o cúmulo, meu irmão. É o cúmulo do fanatismo. Infelizmente, como eu mostrei no vídeo anterior, pessoas extremamente influenciáveis são dogmáticas, ou seja, são indivíduos que não abrem mão de suas convicções por mais erradas, por mais equivocadas, por mais atrapalhadas que elas sejam. E é assim que agem os defensores de ambos os candidatos que estão liderando as pesquisas. Infelizmente, lamentavelmente, dois indivíduos totalmente desqualificados, exaustivamente citados aqui nos meus vídeos, exaustivamente denunciados pelos poderes públicos, pela imprensa, pelas pessoas, pelo deboche, pela incapacidade, pelo despreparo, pela incompetência, pela falta de ética, pela desonestidade. Um deles, inclusive, é ex-presidiário. O outro, que era militar e chegou no máximo no cargo de capitão. Só para vocês fazerem uma analogia, o capitão, se fosse na hierarquia de uma empresa, seria o ajudante do almoxarife, aquele cara que conta peça para entregar no balcão. Acima dele ainda teria, para chegar ao auge de uma carreira militar, ainda teria, se fosse no exército, salvo engano meu, que eu não entendo disso, teria ainda o major, o tenente, o coronel e o general, não necessariamente nessa ordem, mas o general eu tenho certeza que seria o cargo mais alto. O cara não chegou a tenente, ou não sei se tenente é depois de capitão, mas pelo que eu saiba, o capitão vem logo após o sargento, que seria o terceiro degrau, que tem o soldado raso, o cabo, aí vem o sargento e depois o capitão, e acima dele vem mais 4 níveis hierárquicos, salvo engano, e depois isso não interessa também. O que interessa é que ele foi expulso, ele foi processado pelo exército, e depois, quando entrou na política, virou bajulador de general, botou 600 generais para ocupar cargos públicos, e vocês sabem que deu no que deu, né? Enfim, nada contra os generais. Muitos, aqueles que honram a carreira militar, se sentiram insultados pelo capitãozinho de quinta pataca, como se diz lá no Nordeste. Enfim, mas não é essa a questão. Eu estou falando sobre o cúmulo do fanatismo. E eu vou registrar duas situações do cúmulo do fanatismo. Eu já tinha feito uma analogia entre o fanatismo pelo futebol e o fanatismo pela política. Pelo futebol, como eu disse antes, a pessoa é fanática, ela sofre, fica doente, se o time perde, fica em êxtase se o time ganha. E se o time perde, muitos até perdem a vida, dá um infarto do miocárdio, morre. E outros infartam porque o time virou campeão. Mas o único prejuízo, digamos assim, é esse. O fanático do futebol, se ele tem alegria ou tristeza, prejuízo no sentido de saúde, o único punido, digamos assim, é ele mesmo.
O único que sofre as consequências, melhor dizendo, é só ele. E, lógico, a família vai ficar triste, enfim, vai ter que gastar para mandar o cara para o hospital, para ambulância ou para o cemitério, enfim. Mas não afeta as demais pessoas que não tem nada a ver com isso. Mas o fanatismo pela política é igualmente doentio até, infelizmente, e acaba trazendo consequências desastrosas para quem não tem nada a ver com isso, infelizmente. O fanatismo político é que leva ao extremismo. Entre 12 candidatos, só chegar o ruim e o pior, não necessariamente nessa ordem. Os extremistas, o cara da extrema-direita e o cara da extrema-esquerda. Quem é o da extrema-direita? O Bolsonaro. Quem é o da extrema-esquerda? É o Lula, ex-presidiário, que ele já teve a chance dele, como eu já disse em vídeos anteriores. Já provou que não serve, ponto. Por que insistir com ele? Por mero fanatismo. Da mesma forma, o atual também já provou que não serve, porque não dá chance para um dos outros 10 candidatos. O fanático não enxerga os outros 10. Aliás, não enxerga os outros 11, enxerga só o candidato dele e vice-versa, seja o fanático da esquerda ou da direita. E o resultado disso é que ele é tão o fanático fica tão cego, a pessoa dogmática, principalmente na política, que não consegue, não tem discernimento para perceber e aceitar que está errada, ela é tão cega, ela fica tão cega que ela acaba apoiando. Vejam bem, assim como lá no futebol, vou fazer mais uma ressalva falando sobre o futebol, assim como lá no futebol o cara que é fanático por um determinado clube e idolatra um determinado jogador, se aquele jogador vai para o clube rival, aí ele passa a odiar aquele jogador. Ou não, né? Enfim, mas isso não vem ao caso. O que está em foco aqui agora é o fanático pela política. Vejam bem, está acontecendo há cerca de 190, 200 dias, aliás, está fazendo hoje, da guerra não necessariamente, mas está em torno de 200 dias da invasão acho que é hoje mesmo, da invasão da Ucrânia pelo Vladimir Putin, pela Rússia. 200 dias faz hoje, exatamente, quase 7 meses, daqui 10 dias vai completar 7 meses, e desde o início eu tenho conversado com fanáticos petistas que estão do lado, vejam bem, eles estão defendendo o Vladimir Putin, o invasor, o tirano, déspota, apegado ao poder, psicopata. Vejam bem, os mesmos fanáticos pelo Lula defendem peremptoriamente, ou seja, com toda a certeza que o Putin está certo e o Volodymyr Zelensky, o ex-humorista lá que virou presidente na Ucrânia, estão taxando o cara de bandido, de vilão da história. E o inverso é verdadeiro também. Tem bolsonarista, também fanático, criticando o Volodymyr Zelensky, defendendo o Putin, porque o Bolsonaro se identificou com o Putin. Inclusive, uma semana antes de começar a guerra, ele foi lá dar um abraço no amigo dele, no Putin, porque ele quer aprender como é que se perpetua no poder, provavelmente. Outra doença que o Lula também tem um plano de perpetuar tem um plano antigo de se perpetuar no poder o PT, ele, a mãe dele, a sogra dele, a avó dele, a lulada toda. Tanto é que tem muito candidato que trocou o nome no cartório para Lula, botou o Lula no meio. Enfim, isso é fanatismo, isso é doentio. Isso só a psicologia forense pode explicar. Então, vocês perceberam a incoerência? Petistas, extremistas, fanáticos, lulistas, defendendo o Putin,
contra o Volodymyr Zelensky, que teve o seu país invadido da noite para o dia, no dia 24 de fevereiro de 2022. E do outro lado, bolsonaristas, defensores de porte de arma, de invasão de terra indígena, de destruição de floresta, de incendiários de floresta, de garimpeiros ilegais, a favor da ivermectina e contra a medicina, bolsonaristas de carteirinha, defendendo o Putin e contra o Volodymyr Zelensky. Vejam o tamanho da incoerência, o tamanho da cegueira do fanático. E os caras não conseguem enxergar. E não adianta vocês mostrarem esse vídeo para eles, que eles não vão aceitar isso. Enfim. Eu costumo dizer que o óbvio não precisa ser dito. Mas tem situações que o óbvio pode ser dito e repetido milhões de vezes, que a pessoa dogmática, a pessoa fanática não vai entender e muito menos aceitar e mudar de opinião. É isso. Infelizmente é o que acontece e lamentavelmente, repito, o Brasil está na mão dessa gente. É muito triste, mas é o que acontece, minha gente. Se você gostou, dê um like, dê aquele joinha caprichado, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional, inscreva-se, por favor, no meu canal, eu peço, por favor. Eu não sei se eu mereço, mas enfim, eu estou aqui para defender o povo brasileiro de fanáticos e de psicopatas que ocupam o poder. E também ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, beijo no coração, que Deus nos proteja dos lunáticos e tchau.